Opa, aqui é o Leandro. Nesse vídeo eu quero falar com vocês mais uma questão da FGV e agora ela perguntando sobre a Lei 8625/93, que é a Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais. Então, é uma lei essencial para quem vai fazer concurso público para Ministério Público do Estado, tá? E principalmente da banca FGV, como é o caso. Vamos aqui à questão. Vamos lá. Em relação aos meios necessários para o exercício de suas funções investigatórias, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei 8625, dispõe que o Ministério Público poderá. Então, ele está falando aqui da lei. Opa! Ele está falando da Lei 8625/93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, e dizendo aqui, ó, poderá. Então, o que que pode fazer? Esse trecho da lei ele regulamenta o artigo 129 da Constituição Federal, que trata ali das funções do Ministério Público. Essa Lei 8625, ela vai esmiuçar isso, né? Vai detalhar essas funções. Na letra A, está dizendo, olha, que o Ministério Público ele pode expedir notificações para colher depoimento e, em caso de não comparecimento injustificado, promover condução coercitiva mediante prévia e indispensável autorização judicial. Expedir notificações, o Ministério Público pode fazer, já está até no 129 da Constituição. Expedir notificações para colher depoimento, quer dizer, notificar o indivíduo para comparecer ao Ministério Público e dar o seu depoimento num procedimento. E em caso de não comparecimento, pode promover a condução coercitiva, ou seja, uma condução forçada, mediante prévia e indispensável autorização judicial. Essa aqui, ó, a autorização judicial é que está errado. Porque, como diz a lei, eu vou rodar aqui, eu tenho a letra da lei aqui embaixo, tá? Então, ó, o artigo 26 da Lei 8625, ao artigo 26, fala das funções do Ministério Público. E no inciso 1 fala instaurar inquéritos, blá blá blá. Na letra A, expedir notificações para colher depoimento ou esclarecimentos e, em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condução coercitiva. Até aqui tudo bem. Até aqui está lá na questão. Inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Então está falando de Polícia Civil e Polícia Militar. Não está falando de autoridade judicial. Ressalvadas as prerrogativas previstas em lei. Então tudo bem. Quando houver previsão em lei de uma determinação judicial, assim será feito. Mas pela regra aqui, a condução coercitiva será solicitada pela Polícia Civil ou Polícia Militar. O que que a questão está dizendo? Mediante prévia e indispensável autorização judicial. Não, tá fora. Então, letra A não é. Letra B. Exigir das autoridades, órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal documentos cujas despesas com as cópias serão arcadas pelo erário estadual. As despesas com as cópias serão arcadas pela... Quer dizer, não tem previsão para isso aqui pelo erário estadual. Né? Não tem previsão para isso na Lei 8625. Vamos lá, vamos aqui rodar aqui o artigo. Letra B. Requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como dos órgãos e entidades da direta e indireta fundacional, de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios. Quer dizer, em nenhum momento essa linha B entrou em quem é que vai pagar a conta. Então não tem previsão na Lei 8625 para quem é que vai pagar, arcar o custo, né, das cópias. E está dizendo que é exatamente o erário estadual, porque o Ministério Público Estadual que está pedindo, mas não tem previsão para isso na Lei 8625, tá? Então tá fora isso aqui. A letra C, determinar ao Poder Legislativo a edição de normas. Pô, já pode parar por aí. Determinar ao Poder Legislativo a edição de normas. Não se determina ao poder Legislativo a edição de normas. Ele tem a sua independência, né? O Poder Legislativo é independente e harmônico. O que que diz aqui a Lei 8625, na letra C, aqui, ó, inciso 7. Sugerir ao poder competente a edição de normas. A edição de normas, o poder competente é o poder, obviamente, legislativo. Não precisa nem pegar o resto. Então, já está errado lá a letra C. Letra D. Dar publicidade aos procedimentos disciplinares que instaurar, exceto aqueles que apurem prática de crimes. Prática de crime. Então, o que que diz a Lei 8625? A letra D aqui, ó. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares. Ó,
dar publicidade aos procedimentos não disciplinares, inclusive aqui para crimes, né? Ele está falando aqui que procedimento administrativo, de uma forma geral, que seja não disciplinar, né? Inclusive, lógico, crime né, é uma situação não disciplinar, tem que dar publicidade. Essa é a regra, né? Essa é a regra. Dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares. Então, crime está envolvido aqui. O que que diz lá a alternativa? Dar publicidade aos procedimentos disciplinares que instaurar, exceto aqueles que apurem prática de crime. Então, não tem, é exatamente o contrário a questão, né? E a letra E? Então tá errado. Letra E. Requisitar informações e documentos a entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que oficie. Então, essa aqui já é a letra A, o gabarito, né? Se você quiser lá. Requisitar informações e documentos em entidades privadas para instruir procedimentos ou processos em que oficie. Então, aqui a letra E é o gabarito oficial. Beleza? Então, essa é mais uma questão da FGV. A FGV é uma banca bastante conceituada, tá? As questões não são tão fáceis assim. Lógico que é a letra da lei, mas você tem que ler essa letra da lei várias vezes, você tem que entender o que está escrito ali. Então não é uma coisa molezinha, não, tá? Você tem que. Não tem decorebinha nesse tipo de questão. Lógico que algum mnemônico é necessário, né, para fazer prova, mas mnemônicos também têm limites, né? Eles têm limite. Nesse tipo de questão, um mnemônico não existe. Não tem nenhum professor que criou um mnemônico para as funções do Ministério Público com relação à Lei 8625. Então é complicado. O jeito mais fácil de você entender isso é raciocinando. É você entendendo o que está escrito ali. Beleza? Então, essa aqui foi mais uma questão da FGV. Curta o vídeo, compartilhe, assine se você estiver pelo YouTube, faça a sua inscrição no canal e aí embaixo tem o link aí com a questão escrita para você verificar a questão e assistir o vídeo. Beleza? Um abraço a todos aí e até mais.